Papo de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. E eu sou a Ana Cariani. E hoje nós vamos falar dos primórdios de uma família. O nascimento dos filhos. Mas na verdade a gente vai falar sobre fotografia de parto, ou seria de nascimento. Nós vamos responder isso durante o programa. Fiquem ligados depois das mensagens. Bom, e o primeiro recadinho de hoje é lembrando, se você já acompanha o Papo de Fotógrafo há um certo tempo e tem acompanhado os últimos episódios, percebeu ou já ouviu a gente falar muito bem do GPix Day, né? Que foi um dia incrível, um dia antes da fotografar, com palestras incríveis, com muito conteúdo, emocionou muita gente e com certeza inspirou todos que estavam lá. Então você do Rio de Janeiro que perdeu a oportunidade de estar em São Paulo e acompanhar esse dia incrível, fique ligado porque agora tem o evento no Rio de Janeiro. Então entra no site da Digipix, veja lá as informações, data, local e palestrantes, ou acompanhe as redes sociais da Digipix, que é muito mais fácil e rápido de você obter as informações, e faça sua inscrição o mais rápido possível, porque aí no Rio de Janeiro lota rapidinho, e esse ano tem apoio do Senac e da Sony. Vai ser um evento muito bacana e vocês não podem perder. Então fiquem ligados nas redes sociais da Digipix e lembrando, claro, que se você quiser um produto de qualidade, entregar um álbum muito bacana ou qualquer artigo de decoração ou foto presente, entra lá no digipixpro.com.br e faça o seu pedido. Cliente feliz é dinheiro no bolso, né? Então, qual que é o outro recadinho, Ana? O outro recadinho é que a Album sempre tá trazendo novidade pra gente, né? Então, o último lançamento deles aí foi o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas para nós fotógrafos, que inclui todas as ferramentas que a plataforma oferece. Quais são? O ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e AR, que é a realidade aumentada. Se você já é cliente, a sua assinatura está lá disponível dentro do painel do cliente, e se você ainda não é cliente, fica ligado que vai ter uma campanha de lançamento aí especial. Se você ainda não faz parte da comunidade Album, cria lá sua conta grátis agora mesmo, testa soluções por tempo ilimitado e torne a sua vida mais fácil. Acesse lá album.com.br/pdf. E depois que você estiver acostumadíssimo a fazer as coisas da Album, vai lembrar que o Papo de Fotógrafo está de braços abertos para você que quer compartilhar conteúdo. Escreva para contato@papodefotografo.com.br contando sobre o que você quer compartilhar, se você quer compartilhar um vídeo, um texto ou até mesmo um podcast, porque a gente está preparando algo muito legal. E lembrando para seguir o nosso canal no YouTube, porque toda semana tem vídeo novo do Fotograficamente Incorreto. E se inscreva, ative as notificações, comente e sugira temas para os próximos episódios, porque agora a gente vai gravar novamente mais uma leva de vídeos. Então queremos contar com a participação de todos vocês para fazer cada vez mais um seriado sem filtros, com certeza. Bom, então vamos lá para o nosso bate-papo, que está muito legal, muito conteúdo e estratégias muito bacanas para você que está aí. Como é que faz para entrar no mercado de fotografia de parto ou de nascimentos? Tem estratégia muito bacana para você aproveitar e usar essa dica incrível que a Jana vai passar pra gente. Então, continua por aí. Não sabe. Vamos começar o bate-papo de hoje já dando as boas-vindas à nossa convidada e pedindo para ela que se apresente e também conte um pouquinho da sua história com a fotografia. Jana, seja bem-vinda. Antes eu tenho que fazer uma perguntinha. O Brasil é nome artístico ou já está no RG desde nascença? Não, é nome artístico. Se eu falar o meu nome, ninguém me conhece, então tem que ser o Jana Brasil que ficou. A gente vai contar essa historinha, mas conta pra gente um pouquinho antes a sua história com a fotografia. Como é que você chegou até ela? Então, sem fazer o clichê, né?
Mas eu sempre tive a fotografia em mim, mas nunca levei como profissional. Eu sempre fiz como hobby, sempre fotografando festinhas de família, sempre levando a câmera onde eu ia, fazendo fotos de paisagem, essas coisas, né, de viagem. E sempre ouvindo as pessoas falando pra mim, Jana, seu dom, sobre dom, mas nunca me interessei. E ali eu fui comerciante muitos anos, tive loja e adaptei a fotografia dentro das minhas lojas que eu fotografava, né, as roupas, os modelos. Chegou um momento que eu parei com tudo, parei com as lojas e comecei a estudar. Nada a ver com a fotografia, mas me formei em psicanálise. Depois da psicanálise, deu o start e aí eu falei, agora eu quero fazer fotografia como profissão. Só que até então não sabia o que, né? E pesquisando, eu queria algo que não tivesse muitas pessoas fazendo. A questão do desafio, do difícil para mim. Porque aqui realmente em Vitória é muito, muito difícil. E foi onde eu fui apresentada a fotografia de parto, que eu nem chamo fotografia de parto, eu chamo fotografia de nascimento, que é o nascimento independente da via de nascimento. E aí foi onde eu comecei a me interessar em 2015. E estou até hoje fotografando, registrando toda semana eu tenho parto, então eu vivi intensamente essa fotografia. Explica primeiro a questão do nome artístico. Vamos lá, por que Jana Brasil? Então, eu tinha as lojas e eram lojas de moda feminina, né? E uma dessas lojas, o meu sócio teve essa ideia de colocar Jana Brasil. E eu não gostei muito na época, não. Falei, não, muito, né? Muito, sei lá. Não tinha gostado muito, não. Só que aquilo deu uma proporção. Batata demais, né? E todo mundo gostou. Assim, foi aceito. Todo mundo onde comentavam, falavam, na Jana Brasil. Isso pegou, ficou, foi um sucesso e tal. E quando eu acabei com as lojas, o Jana Brasil continuou. Então, aonde eu ia, as pessoas falavam, ei, Jana Brasil. Ninguém falava Janaína Oliveira, era Jana Brasil. E quando eu comecei a fotografar, pensei em começar a fotografar, conversando com um amigo que é coach nessa área de fotografia também, e ele falou, Jana, eu acho que você deveria usar o Jana Brasil. Aí foi mais um confronto. Falei, será, gente? Eu preciso... Meu nome, sei lá, é muito comum, né? Oliveira é muito comum. E ele falou, não, eu acho que o Jana Brasil vai dar certo. E deu, viu? Tá aí, pelo Brasil todo, né? Já era territorial, já. Área de atuação, Jana do Brasil. Já aconteceu várias vezes de eu estar em um congresso, festa, com um crachá escrito Janaína Oliveira. Depois a pessoa vai e descobre que eu sou a Jana Brasil. Aí começa, você é a Jana Brasil? Aí eu falei, olha, aí meu marido falou, Jana, esquece o Oliveira. Você já virou Jana Brasil e pronto. Agora é bola pra frente no Jana Brasil. E ficou. Hoje, a maioria das pessoas, até da família mesmo, ninguém nem lembra do meu Oliveira, todo mundo já fala do Brasil. Como se fosse sobrenome. Pegou. Já muda na RG, já. Jana de Oliveira Brasil. Aí pronto, já fica resolvido. Isso aí, ué. Você gosta de mudar nomenclaturas, né? Você gosta de usar coisas diferentes. E por que definiu usar nascimentos e não parto? Então, isso aí é uma história meio complicada. Eu estava fotografando... Como eu fotografo muito a cesariana, eu estava num parto para poder fotografar um parto humanizado aqui. E aí, quando eu cheguei, fizemos as fotos e tal, e tinha uma doula acompanhando o parto da gestante, e ela meio que não gostava muito das minhas fotos, não. Ela falava que minhas fotos eram muito humanizadas iam, tipo assim, mudar a cabeça das clientes dela na questão dessa opção de parto. Aí, fotografei, fiz tudo. Quando eu terminamos, né, toda a equipe, ela virou para mim e falou, agora sim você fotografou um parto. Eu olhei para ela, falei, como assim? Ela falou assim, porque você nunca tinha fotografado um parto. Você fotografou cesárea. Cesárea é cirurgia. Aí eu fui, para não perder a pose, né, a classe, falei com ela, você tem toda a razão. Eu não fotografo parto, eu fotografo nascimento. Porque independente da via que a mãe escolhe, o que ela precise passar, é um nascimento, é um registro do dia do nascimento da criança. E ali eu fui entender. E tá certo, né? Ela não estava errada. Só que a forma de falar que não foi muito agradável. E depois disso, quando eu vejo as pessoas aí se referindo ao parto, eu lembro dela todas as vezes. Ela falando, cirurgia é uma coisa e parto é outra. E humanizado para mim é as duas coisas, porque independente de ser cesárea ou normal, a humanização tá nas pessoas, né? Na equipe. E eu decidi usar o nascimento. Eu acho que o que ela falou comigo me tocou e realmente tem fundamento, né?
Tem uma certa lógica. E eu acho que a partir de hoje você deveria chamar Jana Nascimento. Pronto. Jana Nascimento Brasil. Meu Deus do Brasil céu. tem que ter. Inclusive, a gente pode tirar o Jana, porque pelo jeito o Brasil é o mais importante. Então, né? Não, mas o Brasil sem o Jana não funciona. É um bom slogan para a próxima candidatura de presidente. Tá vendo? Vamos para presidente não, vamos começar devagar. Jana, é óbvio que a decisão de fotografar partos já foi assim, uma decisão que todo mundo para e pensa, mas como assim direto para partos, né? Porque normalmente o fotógrafo começa ou com moda, vira assistente, vai trabalhar com a galera de publicidade e tal, ou vai de freelance, ou começa a se arriscar na fotografia social. Como é que foi o desafio de ir já para um mercado que, além de muito fechado, né, não só pelas questões burocráticas dos hospitais, mas também como mercado entre os fotógrafos? Quais foram os primeiros desafios seus, assim, no momento que você tomou a decisão, assim? Então, como eu te falei, o que mais me motivou nessa questão do parto foi o desafio mesmo. Porque eu queria algo que não tivesse muitas pessoas fazendo. E aí eu fui pesquisar aqui no meu estado. Aqui, na minha cidade, eu moro em Vila Velha, não tinha fotógrafo de parto. Tinha na cidade vizinha, que é Vitória. E tinha um hospital, o mais importante daqui, ele tinha 5 fotógrafos cadastrados nesse hospital. Só que eu fui pesquisar, desses 5, só 2 estavam atuando. E aí eu fui procurar saber sobre eles, né? Sobre como eles faziam, o que eles faziam. E aí eu fui ver que o hospital era fechado, não aceitava outras pessoas. Aqui em Vitória não tinha nenhum curso de fotografia de parto. E eu falei, e agora? Mas eu quero assim mesmo. E continuei minha jornada procurando me informar. Fui em alguns hospitais e eles nem cogitavam em falar em fotografia de parto. E eu falei, meu Deus... Quanto mais assim eu recebia um não, ou via que estava bem distante, aquilo me atraía mais. Aí foi onde eu comecei a ver que eu tinha que mudar a minha estratégia. Eu fiz o quê? Eu fiz um curso de fotografia de parto pela Fotos TV, pelo menos para eu ter uma noção, né, de como seria, do que eu precisaria para poder exercer. E falei, eu tenho que mudar a estratégia. Eu não posso mais ir no hospital, eu tenho que ir até a grávida. E procurei algumas no meu Instagram, no meu Facebook na época, e não achava ninguém. Até que eu encontrei uma que aceitou a minha proposta. Eu fiz umas fotos dela em casa, de gestante, e falei com ela, você poderia deixar eu fotografar seu parto? Aí aquilo foi assim, um baque, né? O marido dela não gostou muito da ideia, só que depois que ele me conheceu, a gente começou a conversar, ele falou, Jana, você caiu do céu. Ele já estava com medo de entrar com ela, com medo de estar junto, de passar por aquele momento com ela. Ele me pediu, então, que eu ajudasse. Então, eu falei, é isso que eu preciso. E ali, nesse meio tempo, até ela ganhar, eu comecei a fazer contato com outras pessoas. E não conseguia ninguém para poder me deixar fotografar. Sempre tinha um pai que não queria, porque é assim, como o hospital não tinha o cadastro, a gestante tinha que optar. Ou eu entrava, ou o pai entrava. E não era algo certo que eles deixariam entrar. Se fosse um parto normal, a chance era de 90%. Se fosse cesariana, não tinha quase chance nenhuma de eu entrar por causa do centro cirúrgico, que eles não liberavam, mesmo sendo acompanhante. E ali, a Isadora passou mal, numa madrugada, 17 de junho de 2015. Me ligou, Jana, vai ser agora. Fui correndo para o hospital e chegamos no hospital. Tinha uma equipe até bem legal e falou, ou um ou outro. E eu me preparei, ele falou, não, eu prefiro que ela entre, ela vai registrar tudo, depois eu vou ver junto com a minha mulher. Só que como era um plantão da madrugada, o médico foi bem bonzinho e acabou deixando nós 2 entrar. E aí, tudo começou a acontecer. Eu já tinha feito contato com o Dr. Rafael, que é um médico aqui de Vila Velha, que é o que eu trabalho até hoje, e ele nunca me respondia, ele nunca me dava retorno. Eu sempre deixava uma mensagem querendo o telefone, mas ele não me dava, porque eu expliquei a ele a minha vontade de fotografar a gestante, fotografar esse momento do parto, né? E ele tem um grupo muito extenso aqui de gestantes, e ele era, assim, o meu foco. E ele não me dava atenção, não. Acho que foi uns 3 meses eu tentando. Depois desse parto que eu fiz nesse plantão, eu cheguei em casa na madrugada, eu descarreguei o cartão, editei as fotos e enviei, em vez de eu enviar para a gestante, eu enviei no message do Facebook para ele, para esse médico. E falei, olha, Rafael é o nome dele até. Falei, Rafa, consegui fotografar meu primeiro parto.
E aquilo foi, assim, automático. Isso era às 4h30 da manhã. Quando foi 6h20, mais ou menos, ele me mandou um retorno. Me adiciona no seu WhatsApp. E ali tudo começou. Ele gostou das minhas fotos, né? Apesar de ser aquela coisa bem nervosa por ser o primeiro, mas ficou muito bacana. O resultado ficou melhor do que eu esperava. E ali começou a nossa parceria, vamos colocar assim. Mas foi assim, não foi uma coisa muito fácil não, tá? Porque os hospitais não permitiam realmente. E a questão de eu entrar junto com o pai nesse dia foi uma questão assim de, não vou falar sorte, né? Mas foi por causa da madrugada, eles estavam meio que dormindo, com sono, querendo andar rápido. Ela não pôde passar por um parto normal, teve que ser uma cesárea. E eu consegui entrar no centro cirúrgico e fazer meu trabalho. Mas a minha jornada começou a partir daí. É legal ouvir essa história, porque tem algumas coisinhas, alguns comentários que eu gostaria de fazer. Primeiro que eu acho que o que mais tocou o médico em autorizar você e o pai entrar foi justamente... Sabe aquela história, acho que é Maomé, não sei, que fala que vai dividir o filho das duas mães? Fala assim, não... E aí a mãe verdadeira fala, não, então pode ficar com ela, e ele descobre que é a mãe verdadeira. Eu acho que é mais ou menos essa historinha. A hora que o pai falou, não, deixa ela aí, porque eu quero ver as fotos depois, muito provavelmente porque ele iria desmaiar ao ver sangue, que deve ter sido... Justamente. Esse é o maior medo Ele já do estava pai. prevendo. O pai não quer saber do momento, ele só tá preocupado se ele vai desmaiar ou não no momento. Mas é o que falam pra ele, né? As pessoas, pô, família, amigo, ninguém pergunta, ninguém fala assim, pô, cara, vai ser legal. Todo mundo fala pra ele, você vai desmaiar, você vai desmaiar, você vai desmaiar. E aí, eu acho que o médico sentiu isso, falou assim, não, meu, se ele tá falando que o mais importante é ela pra registrar, vamos deixar os dois entrar, né? Porque ele sim mostrou que é um pai que se importa com as lembranças e as memórias pra mostrar pra filha. Inclusive o médico questionou ele isso, você não vai entrar, você é o pai e tal. Aí ele falou, não, eu prefiro que ela entre, que aí depois a minha esposa também não vai conseguir ver por causa desse pano que você tá colocando aí. Então depois a gente vai ver junto. Isso sensibilizou ele realmente. Isso é bem legal essa história. E uma segunda coisa da sua história, né, de como você começou, é a estratégia. Às vezes muitas pessoas falam, eu não consigo entrar nos hospitais, ou fica forçando a cliente, né, a meio que brigar com o hospital, a discutir e etc. E a sua estratégia de conseguir uma cliente que acreditasse no seu trabalho e depois mostrar para o médico, né, o resultado e isso também cabe um pouco de como você se comportou dentro do ambiente, dele falar assim, não, realmente é um trabalho legal e vale a pena dar mais oportunidade para ela. Ninguém pensa nesse caminho de ir pelo médico, né, que é a ponte entre o hospital e o cliente. Justamente, quando eu comecei, eu estava focada na gestante, então eu estava procurando a gestante. A gestante, às vezes, só que a resposta era a mesma. Eu tenho que perguntar ao meu médico, porque talvez o hospital não consiga deixar você entrar, ou é você ou é meu marido. Então, assim, eu via dificuldade. E aí eu comecei a olhar pelo outro lado, eu falei, olha, o meu foco vai mudar. E um grande amigo já tinha me falado do Dr. Rafael e falou que ele tinha alguns grupos. E eu falei, é nesse meio aí que eu quero estar, que eu preciso estar para poder desenvolver o que eu quero fazer aqui. Só que pesquisando, os hospitais não permitiam. Eu não precisava somente da liberação dele, eu precisava de algo a mais, eu precisava de uma ajuda onde eu pudesse ter alguém para falar assim, não, ela pode entrar, sabe? Ela eu garanto, tipo assim, ela eu confio. Eu precisava conquistar alguém para poder essa pessoa me ajudar a entrar nos hospitais. E foi isso que eu fiz, eu foquei nele. Então, no dia do parto da Isadora, claro que em primeira mão eu estava fotografando para essa família, né? Registrar o momento do nascimento da Duda ali. Mas eu pensava no Dr. Rafael, que era o meu foco também. Eu falei, eu preciso mostrar a ele que eu tenho competência, porque eu sei que ele vai conseguir me ajudar a entrar nos hospitais, conseguir ajudar a entrar, entre aspas, né? Me ajudar a ter o contato com eles, pelo menos, porque é muito restrito, tá? Hoje, 4 anos depois, as coisas estão bem diferentes, mas há 4 anos atrás não parece tanto tempo, mas foi uma reviravolta na fotografia de família e principalmente na fotografia de nascimento. Muitas maternidades se modernizaram, né, com a questão do cliente e acabaram cedendo nessa parte aí, pela humanização do momento. Mas o meu foco foi no médico. E o que eu falo para as pessoas é essa questão. É você saber focar no que você quer.
Não adianta você focar errado, tem que focar no certo. Então, você tem que pegar um ponto, igual você pega um nascimento. Você vai ver o que tem em volta, o que envolve um nascimento. Envolve o hospital, envolve a família, envolve muita coisa. Então, eu tenho que focar e pelo lado e pelo outro, até chegar na gestante, que para mim hoje, o meu contato principal hoje é com o médico, não com ela. Ela é o segundo contato. É isso e pensando, se a gente pensar mesmo como parte comercial, dá pra perceber que se a gente colocar no papel, se a gente conversa com o médico e ganha confiança dele, a gente abre duas portas, né? Uma pro hospital, né? Pra ter a liberação de registrar o evento, e o contato de muitas outras, né? A chancela do médico do seu trabalho para muitas outras clientes dele, né? Porque ele não atende só uma grávida por ano, ele atende várias por dia, né? E acaba te dando até já aí fazendo o seu merchan, fazendo a sua propaganda para a lista de cliente deles, né? Porque se ele é o médico que a gestante escolheu para acompanhar ela durante essas 40 semanas, ele tem que ser alguém de confiança dela. Então, ele indicando um profissional de confiança dele, ela vai ficar mais tranquila em poder me contratar, né? Então, e aquela coisa é todo um conjunto. Eu faço foto dele, faço foto do hospital, eu menciono o hospital, então faz um ciclo. E é uma coisa que dá certo, tem dado certo, né? Muita gente vai perguntar da burocracia. Como é que foi esse processo burocrático de algumas maternidades? Eu não sei se você atende mais de uma, mas normalmente a pessoa fala, mas o hospital já tem equipe e não deixa ninguém fotografar. Vale lembrar, para quem ouviu já alguns episódios onde a gente fala de tanto da fotografia de parto quanto de direitos e deveres, o hospital é proibido de fazer venda casada. Venda casada no Brasil é proibida. Então, se algum hospital só autoriza uma equipe lá dentro e você tem que contratar a equipe que está lá dentro, você pode entrar com uma ação judicial ou conversar com o hospital. Tudo hoje no Brasil é processo. Mas como é que foi o processo burocrático para você? Então, aqui, como eu te falei, tinha uma maternidade que não deixava ninguém de fora entrar. E foi justamente por esse lado aí. As pessoas começaram a descobrir, né, depois desse parto da Isadora, eu comecei a divulgar isso. E o Dr. Rafael me convidou para poder fazer umas fotos com ele. E não me deixaram também entrar na hora. Ele até comprou essa briga lá comigo, com a enfermeira-chefe, porque se você for parar para analisar, um hospital é muita burocracia mesmo, não é o médico é o de menos. E uma coisa que eu fui descobrir, que eu achei muito interessante na época, que eu achava que o obstetra dava, tipo assim, batia o martelo, e não é ele. Eu chegava até ele, tipo assim, doutor, eu posso fotografar? Pode, tal, pode ir, na hora você vai. Chegava na hora, não deixava o anestesista que manda na sala de uma cesárea. E aí, se o anestesista for com a sua cara, bem, se não for, não, você não vai fazer. E aí, eu coloquei uma coisa para mim, eu não vou fazer, eu já tinha definido, eu só quero fazer foto de parto. Eu não quero fazer foto de evento, eu não quero fazer foto de gestante, eu não quero fazer acompanhamento, eu quero fazer foto de parto. E eu tenho que ter disponibilidade para isso e tenho que correr atrás do que eu quero, então. E foi onde a gente chegou à administração do hospital e eu coloquei isso para eles. Falei, eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui e eu quero saber o que eu tenho que fazer para estar aqui. Porque vocês têm 3 fotógrafos atuando e a minha cliente quer me contratar e vocês não querem deixar. Aí, aquele mesmo papo, você manda um e-mail, eu vou mandar pro diretor e blá, 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 blá. E mais uma vez eu falei, não, eu tô focando errado, eu tô focando na gestante, eu vou até o médico. Marquei uma consulta e fui até esse outro médico, não é o que eu trabalho hoje não, que eu comecei trabalhando com outros, né? De um ano para cá que eu fechei meu trabalho com ele, então eu atendo somente os pacientes dele agora. Então, eu fui até o consultório dele como cliente, como paciente, e conversei com ele. Falei, eu sou a Jana, sua paciente tal, me indicou para você. Aí ele me conheceu, né? Eu expliquei tudo que estava acontecendo para ele. Ele falou, não, o hospital não pode fazer isso. O hospital não pode ter venda casada e isso é fácil da gente resolver. Só que é fácil quando você tem o tempo. Se você pegar uma gestante já com quase 40 semanas, você não consegue. No meu caso, ela estava ainda com 20, quase 30 semanas, 20 e pouquinhos. E foi onde a gente fez um documento direcionado à diretoria do hospital e eu consegui fazer esse cadastro lá, consegui fazer um curso e foi onde começaram assim, a abrir as portas, né? E o Dr. Rafael também atendia somente um hospital em Vila Velha que não queriam deixar de jeito nenhum. E nesse meio tempo, entre esses nãos, esse fotógrafo que era o mais famoso aqui da minha cidade, ele
montou um workshop. E eu me inscrevi logo de cara, porque ele era o fotógrafo e a esposa dele uma obstetra. E nesse curso dele, nesse workshop, foram 3 dias, eles deram ela, né, no caso, na parte dela, ela deu um curso de boas práticas no centro cirúrgico. E tinha um carimbo enorme no certificado, que eu estava apta a me portar dentro do centro cirúrgico. E aquilo ali, para mim, foi meu passaporte. Que eu tirei a cópia daquilo, era quase assim uma identidade. Aonde eu chegava, eu mostrava. E ali facilitou, entendeu? Porque as pessoas começaram assim, se o doutor Rafael está indicando e ela tem esse certificado aí na mão, em Vitória era muito novo, a questão da fotografia aqui, então, a gente não tem muitos profissionais na área, né? Principalmente de parto, só tinham 3 na época, então viram que eu estava estudando, viram que eu estava me esforçando e que eu não estava assim, a fim de desistir do que eu queria. Eu não queria começar a falar, não, deu errado, então vou fazer foto de gestante. É mais fácil. Eu não, o próprio médico falou, cara, ela não desiste. E não desisti. E fui em frente, ele me ajudou nessa parte de me dar o contato dos hospitais. Eu não ligava, eu não mandava e-mail, eu ia pessoalmente até eles para poder marcar um horário. Eu sei que é difícil, sabe, um administrador ou qualquer outra pessoa de uma diretoria de hospital te atender, mas você tem que insistir, porque quando você quer alguma coisa, você tem que insistir. E deu certo. Deu certo. Hoje nós temos 8 hospitais particulares entre Vila Velha e Vitória. Eu tenho cadastro em todos eles, porque eu falei, eu não vou fotografar em lugar que eu não tenho um papel, onde a pessoa pode chegar e me barrar, falar, não, você não vai entrar. Eu já passei por isso, acho que umas 3 ou 4 vezes, da gestante falar, não, o médico liberou, pode vir, vai ser legal e tal. Quando eu chegava na hora, o médico falava, não, você não vai entrar. Contente-se com uma foto no berçário. Pensa você ouvir isso. E ali eu coloquei para mim como meta. Falei, não, eu não vou entrar onde eu não sou bem-vinda. Eu vou entrar onde eu sou querida. Então, eu vou tentar fazer com que eles gostem de mim e acreditem no meu trabalho. E ali o doutor Rafael, mais uma vez, conseguiu fazer os contatos e me ajudar. Tipo assim, ele fazia a ponte. Jana, vá lá, apresenta o seu trabalho. Montei um portfólio com as imagens que eu tinha, do parto que eu fiz com ele, do parto que eu fiz com o primeiro, né, que eu fotografei. Mostrei e com o aval dele ainda, as pessoas começaram a acreditar. E deu certo. Eu tô aí, até hoje. Fica a dica pro fotógrafo que é homem, né, que gosta de fotografar parto, peça pra mulher agendar uma consulta com o médico, porque senão vai ficar estranho você indo no ginecologista. É verdade. Mas existe esse caminho, né? Tipo, as pessoas ainda não tinham pensado na estratégia de chegar pelo médico para poder até abranger os dois lados, de ter esse contato mais próximo com o hospital e com as clientes, né, as grávidas, para poder fotografar os seus partos. Mas é o que você falou. A fotografia, no geral, ela é muito... Se você for comparar, né, o parto com o evento, com o casamento, aí tem cerimonialista. Ninguém nunca chega como contato principal, chega pelo padre, né, numa noiva. Tem outros meios. Então, assim, no caso da fotografia de nascimento, o médico eu vi que seria o melhor. Porque, além da indicação, além da confiança, uma outra coisa muito séria que eu tô lembrando aqui, vamos supor, isso aconteceu comigo, tá? Isso lá em 2015, logo no começo também. A mãe me contratou, eu liguei para o hospital falou, ó, beleza, você pode vir. Deu uma autorização prévia, né, que eu não tinha o cadastro ainda, mas me deram uma autorização prévia para entrar. Quando chegou no dia do parto, o médico falou, não, você não pode entrar, porque é um parto de risco. Aí eu falei, mas ela não me disse. E ele falou, não, a gravidez dela é uma gravidez de alto risco. E não me deixaram entrar. E aí foi mais uma coisa pro meu caderninho. Eu falei, olha só, se eu fizer contato com o médico, eu vou ter toda a informação dessa gestante, porque ele vai lembrar dela. Então ele vai falar se eu posso, se eu não posso. Até mesmo no lado comercial, de como você tratar essa gestante, você vai conseguir ajudar ele também. Porque a mãe faz muitos planos, a mãe sonha, né, com aquele momento. E o médico, ele te dá a realidade. Então ele vai falar para mim, Jana, essa paciente assim, assim, assado, e eu vou ouvir dela outras coisas, lógico. Ou até mesmo, se for uma mãe que tem mais intimidade, ela vai me falar a realidade, vai aceitar a realidade, né? E foi mais uma forma que eu tive de focar no médico, porque a paciente, às vezes, ela não tem tempo para falar com você, ela tem 1000 coisas para fazer, ela tem o enxoval do bebê, ela tem tudo na cabeça. A fotografia já está contratada, beleza, mas eu preciso de muita informação para poder executar meu trabalho, né?
E esse contato com o médico, com os grupos principalmente, me dá esse acesso, essa ponte. Então é muito mais fácil para mim hoje aqui. É uma pergunta importante, assim, é óbvio que ter conhecimento do equipamento, saber a técnica que você vai usar na hora do parto, principalmente em salas de cirurgia, que tem hora que tá uma luz muito forte, aí você tem que ficar fotometrando na luz, depois fotometra onde tá sombra, etc. A técnica é muito importante, mas existem outros fatores que levam você a ser indicada pelos médicos, né? Principalmente a maneira com que você se comporta na sala de cirurgia e o exemplo de usar o diploma, né, o certificado onde dizia que você estava apta para estar dentro de um centro cirúrgico, te abriu muitas portas. O quanto isso faz diferença nesse trabalho, nesse contato com os médicos, a parte de ética, de confiança, de respeito, o quanto isso é importante para você não só entrar, né, nesse mercado, mas também para se manter aí e estar sempre sendo indicada por esses profissionais para fotografar o parto das pacientes. Então, isso aí eu tô para te dizer que acho que é o mais importante até, do que você saber fotografar. Porque se você tem uma coisa e não tem a outra, não vai funcionar, né? A questão dessa conquista, dessa confiança, quando você vai pela primeira vez, não somente como fotógrafo, mas igual no seu caso, né? Seu filho vai nascer, você começa a observar, é muita coisa, é muita informação, não encosta nisso, não encosta naquilo, você fica ali, eles te colocam no lugar, e ali começam os desafios, porque quando eu me vi numa sala pequena, sem poder encostar, nem eu falei, será que eu posso respirar? Porque tanta gente falando para mim, não encosta no azul, não encosta no verde, não encosta no azul, não encosta no verde, eu já estava sonhando com aquilo, não encosta, não encosta, não encosta, e aquele monte de gente na minha frente, eu falei, e agora? O que eu, sabe? E nisso eles te observam, o tempo todo eles te observam, porque eles são da área e você não é, você é ali como uma intrusa. Eu vou te falar, é teste em cima de teste, tá? Teste de postura, do que fotografar, igual teve um anestesista uma vez que me colocou num canto e falou assim, você vai ficar aqui, curto ou grosso? Eu falei, tudo bem, fiquei, falei, se é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer boas fotos. Você já começa com aquilo. E ali ele chegou para mim, ficou do meu lado e falou assim, e aí, você não vai fazer nada não? Você te contrataram para você ficar assim? E, sabe, querendo me questionar o tempo todo. E ali dentro da sala é o que a gente menos faz, é abrir a boca, você finge que não tem ninguém ali. E eu vendo que ele estava assim, muito insistente, querendo puxar conversa comigo, ele falou, e já faz logo as fotos, já começa. Eu falei, não, eu fui contratada para fotografar um nascimento, não uma cirurgia. Porque eles estavam começando a fazer a cirurgia, né? Aí ele só olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, era isso que eu queria ouvir. Aquilo assim, eu falei, poxa, ele tá me testando para saber até onde eu vou, né? Eu não estava ali para fazer foto de cirurgia, do que é feito antes, daquele preparo, de nada disso, tá? Eu começo a fazer as fotos do momento do nascimento, na hora que o neném já sai, né? Na hora que ele está saindo ali. Agora, antes do preparo, não, eu faço, nesse momento que eles estão preparando, eu já vou lá para perto da mãe, quando eles me deixam fazer, né? Então, eles já começaram a perceber isso. E, como eu te falei, o médico que eu trabalho hoje ajudou muito nessa questão também. Porque eles já me viam como fotógrafa dele. Então, para mim, era muito mais fácil. Assim, eles já te enxergam com outros olhos, né? Já te dá uma... Uma coisa que eu não falei antes, que agora eu lembrei. O Dr. Rafael, quando eu mandei o e-mail, o direct lá no Message lá do Facebook para ele com as fotos, que ele gostou do trabalho, ele já teve um lado empreendedor nele também. Ele já falou, opa, gostei disso. E me convidou para fotografar um parto com ele. E ele falou, Jana, um mês depois ele me mandou uma mensagem, você quer fazer parte da minha equipe? Aquilo ali para mim foi assim, uma loucura, né? Eu falei, lógico que eu quero. Aí eu perguntei a ele, por que você quer me colocar na sua equipe se eu não tenho experiência? Ele falou, se eu te colocar na minha equipe, vai ser muito mais fácil de eu conseguir que você entre e faça um trabalho que vai me beneficiar também, porque eu vou poder proporcionar esse diferencial para as minhas pacientes. Um registro do dia mais feliz da vida dela. Olha só o que ele falou para mim. E aquilo ali eu já vi que ele também tinha uma visão que ele gosta da fotografia também. E foi todo um conjunto, né? O anestesista, a questão das circulantes da sala, eu tentando ser simpática com todo mundo, tentando sempre manter a discrição, não abrir a boca, eles conversam muito, eles brincam, mas quando eu estou dentro da sala, eu não abro a boca mesmo, independente da amizade. E isso foi passando, porque uma coisa quando é boa, uma informação ou até um comportamento mesmo, as pessoas falam, né?
Mas quando você se comporta mal, ou você desobedece alguma coisa, ou quebra alguma regra, isso é muito pior, porque eles não falam somente para um, eles falam para todos, e então você acaba sendo conhecida pela parte ruim, e não foi o meu caso. Eu comecei a ver, assim, exemplos de outras pessoas. Nós deixamos uma vez um fotógrafo entrar e ele se comportou assim, assim, assado. Mesmo que eu vi, assim, que o que eles estavam falando não tinha muito fundamento, não tinha nada demais no que, de repente, a outra pessoa fez. Eu falei, opa, eu já não vou fazer isso. E ali você vai, aos poucos, conquistando um ou outro. Porque uma enfermeira, aquilo que eu te falei, a enfermeira, ela trabalha não somente em um hospital, às vezes, ela trabalha em outro. E eu já cansei de ir para outros hospitais e chegar, eu olhar e ver alguém e falar, ei, tudo bom e tal, ser simpático com aquela pessoa, ela falar, nossa, eu te conheço de tal lugar e tal. Ali, o outro médico que está do lado já vai falar, opa, ela já conhece. Chama ela e pergunta sobre você, sobre o seu trabalho, sobre tudo. Isso daí é uma bola de neve. Um bom comportamento, eu acho que hoje essa questão é a principal mesmo, de você saber se comportar, saber ser educada, saber ser humilde, porque eles estão fazendo um trabalho onde eu não sou muito bem-vinda. Eu, com a câmera na mão, eu sou até uma ameaça, porque existem muitas regras no hospital que eles mesmos quebram. Questão de paramentos, questão de brinco, anel, essas coisas, né? Mas tudo você tem que ir se adaptando, se ajustando, tendo muita atenção para não fazer nada de errado ou não fotografar algo de errado também. E vai dando certo. O que a gente percebe, pelo menos do que eu vivencio hoje na fotografia de casamento, por exemplo, existem algumas igrejas que têm muitas regras, né? Não pode subir no altar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Padres que às vezes são antipáticos, né? Não dão confiança nenhuma pros fotógrafos. E aí, às vezes você conversa com um coroinha, conversa com o pessoal que ajuda na igreja, ou até com o próprio padre quando você chega pela primeira vez e ele não te conhece, né? Você é de outra cidade, etc. A gente percebe que a maior reclamação deles, e talvez um dos grandes problemas deles com os fotógrafos, é porque profissionais ultrapassaram o limite do bom senso. Né? Justamente. Existem algumas regras que devem ser cumpridas, né? Ou numa igreja ou até num centro cirúrgico, e às vezes o hospital proíbe ou o médico não gosta da participação de um fotógrafo porque houveram experiências ruins, né? Pessoas que abusaram da confiança, abusaram da ética. Não, regras existem porque alguém já fez aquilo e precisaram criar uma regra pra não fazerem. Sim. Então, tipo, no meu eu falei assim, você não pode usar pau de selfie. Aí eu fiquei, alguém já fez merda com pau de selfie dentro do centro cirúrgico pra criarem essa regra. Não encoste no médico. Será que alguém já deu tapinha no médico, nas costas do médico? Bom corte aí, doutor. Já. É pela empolgação, é aquilo que eu te falei. Às vezes não é nem pela maldade, sabe? Mas às vezes pela empolgação, pelo momento, porque não é por nós profissionais, né? A gente tá vivendo um momento ali com a família que você se emociona, que você entra em desespero. Então, são um mix de emoção que às vezes sem querer você faz. Mas você tem que estar muito atenta para não fazer. Então, é uma pressão muito grande que a gente vive, nessa questão de não encostar em nada e nem em ninguém lá dentro. E se alguém vir encostar em você, você sai. Aquilo que eu te falei, eu sonhava com aquilo. Não encosta no verde, não encosta no azul. Não encosta no verde, não encosta no azul. Só que dentro do que a gente está falando, eu até comentei isso na palestra, o meu caso é um caso à parte. Não é o caso que muitas pessoas hoje vivem. Porque hoje eu tenho o Dr. Rafael lá, na equipe dele e tal, ou até mesmo na equipe do hospital que a gente trabalha, mas eu também vou para outros hospitais de vez em quando. E alguns fotógrafos não têm essa parceria que eu tenho com o médico, então eles têm que enfrentar todos uma equipe no plantão, que eles nunca viram, né? Essa questão de você trabalhar com pressão, com o clima de hospital mesmo, né? Isso te desestrutura, porque antes de você entrar, eles já te tratam mal. O próprio Dr. Rafael mesmo fala, Jana, a classe médica, não são todos, tá? Sem generalizar, mas tem aquela questão do endeusamento, deles se acharem superiores. E quando eles veem um fotógrafo, se eles não forem com a sua cara, já era. É a mesma coisa de um padre, eu acho. Eu nunca fotografei um casamento, não, mas eu vejo que é por esse lado. Então, assim, para quem não tem uma equipe, quem não está ainda envolvido com um médico ou um hospital como eu estou hoje, quando eu comecei, o que eu fiz? Eu fui pessoalmente nesse hospital para evitar isso. Porque eu sempre coloquei para mim, eu nunca gostei que ninguém me chamasse atenção por nada. Então, eu já vou procurar saber.
Se eu posso entrar com uma câmera, se eu posso entrar com duas, o que eu tenho que fazer. E quanto mais eu pergunto, mais confiança eu ganho deles. Porque eles estão vendo que eu estou interessada em não errar lá dentro, não atrapalhar o trabalho deles, né? E se é um hospital, aqui na minha cidade eles não permitem usar flash em momento algum. E aqui eu já vi vários médicos reclamando de outros fotógrafos que entram, eles liberam para entrar no hospital, o cara leva um estúdio para dentro do centro cirúrgico, ou para dentro de uma sala de parto normal, que é pior ainda, porque dentro da sala de parto normal é muito escuro, é tudo muito escuro. E já imagina você com flash dentro da sala de parto normal. A mãe naquele transe ali no trabalho de parto e você com flash na cara dela. Então, assim, é algo que a gente, como fotógrafo, tem que se tocar, né? Tem que ver o que... Se colocar no lugar. A partir do momento que você se coloca no lugar da pessoa, você vê que as coisas funcionam melhor. Isso é uma coisa, um ponto muito importante que a gente tem que deixar bem claro para quem está ouvindo. Comportamento, compromisso, ética e respeito tem que existir em qualquer área da fotografia, né? Não é só porque é um parto, é uma coisa, questão cirúrgica, tem aí até uma questão de saúde envolvida. A gente tem que respeitar. Se a igreja pede para não subir no altar, não subir no altar. Falando aqui só de casamento, meu irmão é padre, a gente ouve algumas histórias que o fotógrafo pediu para ele sair da frente pro cara poder fazer a foto. Já soube de histórias que o cara subiu na mesa do altar, naquela coisa que é tipo sagrado na igreja, né? Se tem um lugar que você não pode encostar, é naquilo lá, e o cara tipo de subir em cima disso daí. Enfim, a gente tem que realmente, independente da área que você atue, a gente tem que cumprir com certas regras que são para a sociedade viver melhor, né? E até um questionamento para você, Jana, se nesse momento, e muito provavelmente que você falou, muitas vezes o cara nem faz por mal, é na empolgação e tal. Uma pergunta, uma boa foto, né? Esteticamente falando, uma boa foto ou um bom momento? Ou seja, tipo, a busca desenfreada por ter uma foto para ser premiada, por exemplo, ou você fala assim, mas eu não posso sair daqui, mas eu tenho uma boa foto, na verdade, um bom momento. Eu tenho um momento do nascimento, do parto, do beijo, mas que eu não atrapalhei e cumpri com a minha função ética aqui, né? Cumpri com o meu trabalho. Tem uma foto boa que mostra o momento, que o pai com certeza vai chorar, mas esteticamente não é uma foto para ser premiada. Nessa questão, o que você prefere fazer? Ter uma foto premiada ou ter uma foto de um bom momento, mas que de uma certa forma cumpriu com as regras da sociedade? Sem dúvida nenhuma, um bom momento, porque não tem essa na fotografia, pelo menos do que eu exerço hoje, que é o nascimento, tudo por uma foto. Essa é a questão que a gente estava falando anteriormente, de muitos fotógrafos pecarem na hora do comportamento, pecarem na hora da ética, de respeito ao trabalho das pessoas, independente se é um hospital, né, ou se é mesmo um cerimonial ou a igreja, é você ter que fazer tudo por uma foto. Já teve uma situação, muito antes de eu começar a fotografar, a família chamou um fotógrafo de casamento para fotografar o parto. Conseguiram, né, na sala de parto normal que ele entrasse, simplesmente ele caiu em cima da médica. Ele caiu em cima da pediatra com o bebezinho. E você imagina, por quê? Ele não tinha experiência nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu falo o seguinte, não é a questão da experiência, todo mundo tem que... Um dia ela tem que começar, né? Só que para isso você precisa se informar. Eu nunca fotografei um casamento. Você acha que se eu for fotografar hoje, você falar, Jana, eu quero que você fotografe o meu casamento. Sou muito sua amiga e tal. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou procurar saber tudo sobre aquele momento. O que eu posso, o que eu não posso fazer. E muita gente não faz isso, acha que é só chegar e fazer a foto. Aí é onde entra a ética, né? E esse rapaz foi, chegou na hora, não sabia que o parto normal, a gestante poderia estar sentada num banquinho, naquela banqueta, ele achou que era na cama, então ele foi assim, com 1000 coisas na cabeça e viu a realidade totalmente diferente. Na hora que o neném foi nascer, no momento do expulsivo, ele meteu a câmera no meio do monte de gente e caiu em cima do neném e da pediatra. E isso gerou o quê? Uma proibição nesse hospital. Ficou, acho que uns 3 anos, sem ninguém poder entrar nesse hospital por causa dele. E aí entra a boa foto ou um bom momento. Não era muito melhor ele estar de longe, fazer uma foto mais aberta, de repente dessa equipe toda que estava ali no momento para poder fazer essa foto, mas não, ele queria do expulsivo. É o que eu costumo sempre falar nos grupos que eu faço parte. A foto, antes mesmo de você mandar para o seu cliente, você tem que gostar dela. Você tem que gostar e aceitar o seu momento ali. Olha, eu estou aqui.
O cara me proibiu de andar um passo. Então, eu vou fazer o que eu puder daqui. Eu não vou querer me empolgar em enfrentar alguém ou dar um passo à frente ou para trás. E nem... Eu acho que a coisa flui. Quando você pensa no momento, igual já teve uma maternidade que eu fui também, o médico falou, não, você vai ficar lá atrás. Eu fiquei junto com os pais. Nas maternidades que eu estou acostumada a ir, eles me deixam ficar perto da cirurgia. Não é o que eu gosto também. Eu prefiro ficar lá perto dos pais, que de lá eu consigo pegar tudo, né? Uma visão diferente. Mas hoje o que eu tenho é ficar ali onde é feita a cirurgia mesmo. Só que eu já consigo ficar num corredorzinho onde eu consigo pegar o pai e a mãe e consigo pegar a parte do bebê. Em outros hospitais eu já não consigo fazer. Mas quando eu entro, eu já penso rápido. Falo, olha, daqui o que eu vou poder fazer? Eu vou poder fazer isso. E você flui, você não vai ultrapassar limite, você não vai ultrapassar nada para ter uma foto, ficar pensando na premiação dessa foto. Eu acho que vale mais o bom momento mesmo, o momento dos pais. Se você não conseguir fazer, por ser muito rápido, às vezes um bebezinho nem sempre é do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente pensa no nascimento. Às vezes você vai falar, não, fotografar um neném é você chegar, o neném saiu, você fez a foto. Nem sempre, existem as intercorrências. E ali você baixa a câmera e vai para o outro lado, onde está acontecendo outra cena do pai, da mãe, sabe, daquele carinho, daquele aperto de mão dos Que outros. faz parte, né, do nascimento do pai. Isso faz muito parte. Justo, e às vezes as pessoas esquecem desse momento também, por não ter como chegar até eles, ou até mesmo por estar focado ali, focado só naquele nascimento, e não é a razão de tudo, é o envolvimento do dia do nascimento, né? Mas, na sua pergunta, eu fico com um bom momento. Uma curiosidade aqui. Em alguma maneira, no contrato, você tem essa garantia de tipo, olha, se eu não puder me mexer, não crie expectativas. Escrito, óbvio, por um advogado que ele vai escrever umas 5 linhas para explicar essa frase. Mas existe no contrato de você falar assim, olha, pode ser que nesse hospital eu não possa ficar circulando, eu tenha um ponto específico e de lá eu não consigo fazer todas as fotos que normalmente vocês veem publicadas, etc. Existe uma garantia contratual ou não? Isso aí é muito mais na conversa do que no papel. Não, existe o papel, existe tudo isso em contrato, mas eu acredito, e o que eu tenho feito tem dado muito certo nesses 4 anos, é a conversa. É você explicar para uma gestante, para uma família, que cada parto é diferente um do outro. Então, eu não tenho como garantir que ela vai ter as mesmas fotos de uma outra paciente, que ela vai ter as mesmas fotos de uma famosa que ela viu na revista, até mesmo que são momentos diferentes, salas diferentes, médicos diferentes. Então, a questão da luz, a questão da intercorrência, gravidez é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, você pensa que vai dar tudo conforme você pensou, que você planejou mentalmente ali, né? Porque é uma coisa muito rápida, sai tudo ao contrário. E sai legal, não quer dizer que esteja ruim. Você quer ver uma coisa ruim? Eu vou falar. É você fazer foto de parto de médico. Tipo assim, onde a equipe, a família é médica. Olha, se uma sala de parto hoje tem uns 4, 5 pessoas dentro, num parto onde alguém é médico ali, ou a família... Tem arquibancada. 6, 7... A galera que devia estar do lado de fora do vidro, tá todo mundo lá dentro, né? Tá todo mundo lá dentro. E o pior, com o celular e fazendo aquele cerco em volta da onde vai nascer, e você olha e você fala, aonde eu vou me enfiar aí? Aonde eu entro nessa cena? Aí eu relaxo, porque eu tenho tudo conversado com ela, e falo, eu vou registrar o que eu tô vendo, né? O que eu tô vendo é aquele monte de gente na frente dela. Depois, quando sai todo mundo, eu faço o que eu consigo fazer. Eu consigo também conquistar essa confiança das mães em saber que eu vou fazer o que eu puder de melhor. Mas você coloca no contrato, de alguma forma, essa informação? Coloca a questão da luz, a questão da equipe, porque mesmo a gente tendo autorização para poder fotografar, no meu caso, eu sou cadastrada no hospital, mas pode acontecer alguma coisa do médico falar, sai o pai, sai a fotógrafa. E aí a gente tem que parar a foto por ali. Mas assim, eu nunca tive problemas com nenhuma delas, sabe? Eu já tive intercorrências até graves, mas nunca precisei, assim, me explicar depois, olha, não deu para fazer por causa disso. Elas mesmas já sentem ali na hora, a família está junto, né? Alguém da família sempre está junto, mas isso é muito importante que esteja no contrato, sim. Tem uma maternidade aqui em Vitória
que você imagina você com aquele tanto de luz, fotometrando tudo ali, e de repente eles vão e apagam as luzes. Na hora que o neném tá nascendo, vai um lá e pum, apaga. Você não sabe se eles vão apagar ou se não vão. Eles não são assim nada combinado. Simplesmente o médico olha para a circulante da sala e manda ela apagar. Então você tem que ser muito rápido. A qualidade da foto não vai ser a mesma da outra que você estava fazendo, porque até você acertar ali, né? Então isso tudo tem que estar no seu contrato, sim. Além de você explicar isso para o paciente, para cliente no caso, para depois ela não vir te cobrar. No meu momento, pensamentos aleatórios, já que você citou isso, provavelmente você passou por essa situação de ter muitos médicos, né, da família ali assistindo, com celular e etc e tal. Perguntinha básica. Esses médicos que são da família, que estão lá só pra, né, fotografar e acompanhar o nascimento de uma pessoa que também provavelmente é médica, eles também ficam dando opinião pro médico que está fazendo a cirurgia, igual as pessoas fazem com os fotógrafos, ou não? Eles respeitam e só registram mesmo? Não, muito pior. Eles vão ficar dando opinião pro fotógrafo. Faz assim, faz aqui, tira aqui, tira essa. Pro médico em si. Eles continuam dando opinião pra quem não precisa, né? Justamente. A ética entre eles é uma coisa perfeita. Eles não abrem a boca para um dar opinião do que o outro tá fazendo. Porém, eles vão olham pro lado e me veem. Aqui, você já fez assim? Você já pegou aqui? Olha como é que tá linda essa lágrima aqui. E começa. A coisa que você já fez, já tá assim, anos-luz na frente, mas você tem que ouvir muito isso. Não é só da equipe de parto de médico, não. Quando você sai também. Enfermeiro, fotógrafo, pediatra, tem sempre... É a mesma situação, não muda não, só muda o cenário. É engraçado, né? Sempre a culpa é do fotógrafo, sempre cai pra ele ter que obedecer as pessoas. Exatamente. Falando um pouquinho do seu fluxo, né? A gente está contando algumas histórias de como funciona dentro do hospital, mas como é que funciona para você com a cliente, né? A gente já citou o momento que você está lá fotografando, mas como é que é o processo, o fluxo do atendimento à entrega do material? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Então, o meu início, né? Eu não tinha ainda essa parceria, então eu tinha que fazer essa captação com o próprio médico. Então, como eu te falei, eu marcava as consultas. A questão de eu ser mulher ajudou muito, porque a mulher tem mais aceitação até mesmo da família para poder estar num momento desse. Não que o homem, né, não tenha, mas eu creio, conversando com alguns amigos que fazem foto de parto, é um pouquinho mais difícil, mas tem muitos fotógrafos homens hoje na área de fotografia de nascimento aí que estão exercendo com frequência também. E aí eu peguei e comecei a fazer essa consulta e oferecer a eles uma parceria, oferecer um desconto maior para os pacientes que vinham deles e tal, só que isso aí não adiantou nada, tá? Essa questão de parceria, quando você indica, quando você fala as regras, é meio complicado. E eu tive a sorte de ter o Rafael, porque ele teve essa visão e ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Mas, assim, o que eu digo hoje para um fotógrafo que está iniciando, o caminho dele nessa captação é o quê? Você ir até o médico, mostrar seus dons, mostrar sua vontade de fazer a foto, mostrar a sua competência, tentar conquistar ele para que ele faça pelo menos um trabalho com você. E ali, depois que você conseguiu fazer um trabalho, ou seja com ele, ou seja com outra pessoa, leve para ele, mostre para ele. Eu fazia o seguinte, cada médico que eu fotografava, eu pegava, pedia a mãe autorização e fazia um álbum pequenininho, tipo um mostruário, e levava para ele de presente. Em vez de levar um porta-retrato, eu levava esse álbum e colocava na mesa dele. Dei muita foto de presente e nisso eu comecei a fazer esses contatos com as gestantes. Só que dentro disso tem um porém. Quando você não trabalha com um médico como eu trabalho, você tem que limitar essa quantidade de clientes, porque senão você não vai conseguir atender todas elas. Vamos supor, você pegar mais de 5 partos normais no mês é um risco. Quando você não tem uma equipe, tipo assim, você trabalha sozinha. E aí você nunca sabe, porque vamos supor, 5 clientes, cada uma de um médico diferente vai ganhar em um hospital diferente. É inviável você ter um pouco, tentar pegar outros trabalhos. No meu caso, com ele, eu consigo fazer mais do que isso, porque é só com um médico. Então, você foca seu trabalho com um, então se alguma passar mal junto com a outra, não vai ter como. Alguém vai ficar sem a foto ou sem o médico, porque eu vou estar junto com ele. Mas a minha agenda, hoje, ela é
já começa desde quando a gestante já vai no médico, porque ele já me indica para ela, e ela me dá uma previsão dessa data, então eu tive a necessidade de não pegar outras fotografias com outros médicos pela agenda com ele. E ele hoje já consegue fechar a minha, então eu já tenho parto agendado aí para novembro, vamos supor. E só mesmo quando ele viaja ou quando acontece alguma coisa assim de férias dele é que eu pego para trabalhar com outros médicos, né, em outros hospitais. Mas um fotógrafo hoje que trabalha, não tem uma parceria ainda, eu acho que 5 partos no mês normais. Seria algo de menos risco, né? Isso a gente tá falando no hospital, né? Porque existem hoje profissionais que atendem em casa e fazem partos humanizados que demoram dias. No geral, né? Só que assim, aí é onde você tem que colocar um limite também. Isso também em contrato. Como funciona, Jana? A questão do parto normal. Quando que você vai, que horas você vai, né? Porque também, senão você vira refém de uma pessoa, vai ficar 3, 4, 5 dias lá. A não ser que você faça um trabalho documental, aí já é outra situação. Outra pegada, que aí você vai moldar o seu cliente, ou quantos clientes você vai pegar no mês. Não é o meu caso, nessa fotografia documental, em hospital, para mim, aqui não funciona. Pelo hospital também. Mas eu coloco no meu contrato que eu vou a partir dos 5 centímetros de dilatação. Essa gestante, quando ela começa a passar mal, ela já tem que me informar. Independente se ela foi para o hospital ou não. Até mesmo para eu poder me localizar. Vamos supor que eu estou em outro município. Ela ligou, Jana, estou sentindo uma coisa estranha. E aí eu já me programo para levar a câmera onde eu estiver. Então, você imagina a quantidade de telefonemas que eu recebo durante a madrugada, almoço, festa. Mas você tem que ter uma logística, você tem que ter uma programação. E aí a partir dos 5 centímetros de dilatação, eu fico até o neném nascer e mais 1h30 depois que ele nasce. Porque senão é o que você falou, você pode ficar 2, 3 dias com uma gestante, que um trabalho de parto pode durar isso tudo. E eu não sei para você como é que funciona, eu vou usar o exemplo do meu ginecologista, meu não, né, da minha esposa, ginecologista obstetra. Ficou meio estranho isso, mas tudo bem. Eu falo que é meu porque a gente tava tudo junto nos também. ultrassom, nos processos da gravidez aí. Ele só não me Todos examinava. Não, tô brincando. É o médico da família. Ele cobrou, né, ele cobra o mesmo valor para cirurgia ou parto normal. Já sei de histórias de médico que cobra diferente, e alguns até forçam algumas cirurgias, né? Isso é uma discussão pra gente fazer em outro episódio, quando a gente for discutir de conceitos médicos e não de fotografia. Mas para você, como é que funciona a cobrança disso, né? É por hora? É um pacote fechado? Como é que funciona? Quando eu comecei, eu tinha muita dúvida em relação a isso, pelo tempo de duração. Então, na minha cabeça, eu tinha que cobrar separado. Eu tinha que cobrar para parto normal um pouco mais do que numa cesariana, porque na minha cabeça a cesariana era muito mais rápida. Só que quando você vai para a prática, isso muda, né? Isso muda porque tem cesáreas que elas demoram mais do que um parto normal. Então, hoje, eu acho que não é válido essa questão dessa cobrança, a não ser que você já tenha uma parceria, como eu já tenho, e o médico já te informe, Jana, vai ser tantas cesáreas. Porque você já pega uma prática com ele e você vê que o trabalho facilita. Quanto mais você faz, mais pratica, mais fácil vai ficando, né? Nessa questão de você exercer tudo ali. Então, inicialmente, eu acho que não é legal você ter esses 2 valores. Porque o trabalho, às vezes, é até maior numa cesariana do que num parto normal. Muitas pessoas acham, o parto normal ele demora mais. Mas quando você coloca a sua limitação, por mais que demore, que fique 10 horas, eu já fiquei 12, 15 horas num parto. Só que eu estava preparada para aquilo, mas eu já fiquei um dia todo numa cesárea também. O paciente marcou 7 horas da manhã, uma cesárea num plantão. O médico era uma equipe de plantão que ia fazer a cesariana dela. A equipe foi deixando passar todo mundo, a cesariana dela foi feita 18 horas. E eu tive que ficar ali. Pensa. Depois disso, depois das experiências que você vai tendo, você vai vendo que você tem que ajustar algumas coisas. Então, isso é muito de cada profissional, né? De cada região, se é uma equipe que você conhece, se não é, se é um hospital que você conhece, porque nem todo mundo tem essa sorte de estar no mesmo hospital toda semana, todo dia praticamente como eu estou.
Então, eu já sei, hoje eu consigo distinguir. Ah, a doutora fulana vai fazer o parto. Eu já sei que ela demora, que ela não tem muito rigor com o horário. Ah, não, a minha cesárea é com médico tal. Então, eu já sei que ele é aquele cara Caxias. Ele vai, se é 7 horas, 6h30 ele está lá para fazer. E eu não vou demorar quase nada. Mas a questão do cobrar, eu acho que você tem que passar pela experiência para você ver a questão do seu trabalho também, da sua adaptação. Hoje, uma cesárea para mim, eu tiro de letra, porque é o que eu mais faço, né? Para mim é mais rápido em fotografar, não em fazer, mas em fotografar, porque eu já sei todos os momentos, mais ou menos, o que vai acontecer, então eu já consigo me programar, mas eu passo ainda por cesarianas que eu tenho que esperar muito mais tempo do que num parto normal ativo, vamos supor, que a cliente me liga já quase ganhando. Então, essa questão de cobrar, inicialmente eu tinha 2 valores, o valor de parto normal e o valor de cesariana. E eu não cobro por foto, eu acho que é um momento que você não tem que, na minha opinião, é no meu trabalho, tá? Não generalizando a situação. Eu não iria cobrar, vamos supor, um pacote de parto com 30 fotos. Até mesmo que eu acho que me daria muito mais trabalho na escolha dessa foto, enviar para o cliente, vir para mim. Então, isso para mim não funciona. Eu entrego todas as fotos que eu consigo, ali eu que vou escolher, eu tenho um mínimo, né, mais ou menos de umas 60 fotos, porque por mais que tenha intercorrência ou qualquer outra coisa que impossibilite de fazer a foto, 60 fotos você consegue fazer. Do preparo, você consegue fazer da família. Mas se for o caso também, vamos supor, um bebê nasceu e foi para o UTIM interromper o trabalho, se eu tiver 40 fotos, ela vai entender. Então, eu não cobro por foto, eu cobro pelo momento, não por hora também, né? Hoje eu coloco foto, o meu trabalho começa no centro cirúrgico, eu já espero o paciente no centro cirúrgico e termino no berçário, depois que o neném veste a primeira roupinha. Ah, Jana, é facinho. Não é. Às vezes a cesárea é tudo tranquilo, mas o bebê nasce cansado, ele tem que ficar 2 horas para poder aquecer, 2 horas esperando para restabelecer. 2 horas que eu fico esperando ele vestir a roupa. Ou às vezes eu espero essas 2 horas, 2h30, a médica fala, não, ele vai para o UTIM. Mas é um risco que a gente corre que não é em todos, né? Mas é super válido. Essa questão de você ter a experiência de fotografar um e outro e adequando o seu valor. Quanto tempo você ficou, quanto tempo você não ficou, e vai ajustando, vai adequando. Eu fiquei imaginando aqui a pessoa falando assim pra você, Jane, eu vou fazer minha cesárea ou o parto com o fulano. Aí você tem uma tabelinha na parede, médico tal, pacote. Os seus pacotes é por nome de médico, não é tipo Paris, Madrid, que o seu tal de casamento. Não é o tipo de parto, exatamente. É o nome do médico. Ó, o pacote do médico X é tanto. E fiquei pensando, se você cobrasse hora extra do tipo, tá passando, sei lá, 6 horas que você tá fechando seu pacote, a mãe parindo e você falando, vamos assinar o cheque aí da hora extra porque vai passar. Isso é uma coisa muito estranha. O negócio é o seguinte, esse bebê tem 10 minutos pra sair porque vai estourar o horário. Ou então, arruma esse bebê logo. A gente tá rindo, mas isso é uma questão bem discutida, tá? Acontece mesmo. O neném nasce, o fotógrafo já quer que arruma o neném logo. Arruma logo, tipo assim, pra ele arrumar o neném pra mim ir embora. E às vezes o neném precisa ficar esperando, né, restabelecer. E também tem aqueles médicos que não estão nem aí para você. Deixa o neném lá, depois eu volto. Então, assim, você vivendo. Agora, o que você falou da listinha aí dos pacotes, dos nomes dos médicos, é uma coisa séria. Quando a pessoa me pede um orçamento, primeira coisa, as 3 primeiras perguntas: qual a data prevista, qual o hospital e qual o médico que vai acompanhar. Porque eu já sei hoje, com 4 anos de experiência, quem é quem. Porque, assim, eu consigo identificar que aquele médico ali, a forma dele trabalhar é uma, aquele é de outra, ou até mesmo que eu não quero fazer, porque existe isso. Experiências que eu já tive ruins com alguns médicos, que eu falo, não, com esse médico eu não quero trabalhar mais. E, infelizmente, eu recuso, mas eu não passo isso para minha cliente. De uma forma carinhosa, eu indico ela para outra pessoa, ou eu não pego, eu não faço. Então, isso me ajuda nessa questão do fluxo do meu trabalho também. Já teve um médico que não me chamou para entrar. A mãe já tinha me contratado desde dezembro. Ela me contratou em dezembro, a neném nasceu em maio. Chegou na hora do parto, ele tinha um compromisso, a filha dele ia casar e blá, blá, blá. Ele fez o parto correndo e não me deixou entrar.
Então, assim, foi uma situação muito chata, ela é longa, para até um outro bate-papo. Com aquele médico eu já não faço mais, porque eu vi que não foi má fé dele, né? Ele não chamou de propósito. Aceitou que teria as fotos, mas na hora H ele não quis me chamar porque ele ia só ia tirar o neném e ia sair da sala. E foi o que aconteceu. E aí foi uma experiência muito ruim. E aí depois disso também eu falei, não, eu preciso saber quem é, porque às vezes, olha só, uma mãe, ela sonha muito, eu vou ter meu parto humanizado, eu quero um parto normal, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ela me fala, eu pergunto, quem é seu médico? Doutor fulano. Eu já sei que aquele médico não faz parto normal. Ele não faz o que a paciente dele está em condição de fazer, ele faz o que ele quer. Então, só que eu não posso falar isso para ela. Eu não posso, então não que eu não vou fazer as fotos, mas eu já vou preparada, eu já sei que aquilo ali vai acabar numa cesárea, e infelizmente existem médicos assim, que você, independente da sua opinião, ou da opinião da mãe, ou de qualquer outra pessoa, ele vai chegar um certo momento que ele vai fazer o que ele quer, e vai convencer a paciente disso. Então eu já estou preparada, eu já observo muito, eu fico muito calada, observando, e tive a oportunidade de trabalhar com alguns para poder, hoje, identificar quem é o fulano, quem não é, fazer a tabelinha que você falou. Tabelinha da Jana. Se quiser, pode pagar a modéstia a partir de R$100, a gente manda a tabelinha para todos vocês. Aproveitando o gancho, né, que você falou do médico aí que meio que passou a perna, agiu de má fé, tem alguma dica para fazer boa parceria, né, para saber quando a parceria é justa para os dois lados? Então, eu já observo muito essa questão do tratamento do médico. Eu não vou fazer parceria com um cara que quer tirar proveito em tudo, um cara que não tem uma humanização para tratar um paciente, ou até mesmo, às vezes ele trata até o paciente bem, mas ele não trata os próprios colegas de trabalho ali bem. Isso tudo a gente tem que observar, porque às vezes ele só é mesmo um disfarce, ele tá te tratando bem e tal, mas é mó grosso com todo mundo. Então, assim, quando vocês tentarem buscar alguma parceria, eu não falo nem em valores, em dinheiro, eu falo mais na questão do tratamento mesmo, sabe? Do que ele vai te proporcionar, porque nessa situação minha hoje é uma troca. Eu menciono o hospital que eu trabalho, eu menciono o médico, as pessoas me acham através do médico e vice-versa. As pessoas que já vão para ele já sabem que ele tem uma fotógrafa, né? E acompanham o meu trabalho. Então, assim, eu não trabalharia hoje com alguém que eu não confiasse, que eu não, do mesmo jeito que ele confia em mim, que eu vou fazer um bom trabalho, eu também tenho que confiar que ele vai tratar uma paciente com humildade, com humanidade, pelo menos, né? Que ele vai ser humano. Como eu te falei, tem médico que marca com uma paciente e trata ela como paciente mesmo. Vai fazer o parto dela meio-dia, mas manda ela chegar às 6 horas da manhã no hospital, para ela ficar esse tempo todo esperando. Então, assim, são coisas que você tem que ir vivendo para você começar a separar. Infelizmente, isso leva tempo. E hoje, a maioria, o que eu começo a perceber é que a maioria dos fotógrafos, eles querem rapidez, eles querem receita pronta. E isso não adianta. Você tem que viver, você tem que passar pela prática para você começar a distinguir. E quando você segue um segmento, vamos supor, você se dedica a um segmento, você tem esse tempo para observar, para analisar. Agora, quando você faz tudo ao mesmo tempo, você já não tem esse tempo. Porque eu já tive pessoas que chegaram para mim e perguntaram, Jana, mas eu não tenho como ir lá no consultório, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como. Mas por que você não tem? Porque eu tenho o estúdio, eu tenho o evento, eu tenho aniversário para fotografar. Gente, primeira coisa que você tem que ter é disponibilidade. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que optar. Você vai ter que optar em fazer alguma coisa. E isso vai sendo assim, não forçado, vai sendo gradativamente, porque mas eu não consigo tantos partos no mês. Beleza, vai fazendo o que der, porém informe seu cliente. Olha, eu tenho uma gestante, porque quando acontecer, vai te dar problema, né? Então, assim, os parceiros, eles olham muito isso também. Você pensa se eu chegasse para esse médico e pedisse tanto, e quando ele precisar de mim, ele me falar, Jana, tem uma paciente minha que vai ganhar tal dia. Eu não posso, eu tenho aniversário. Eu não posso, eu tenho um chá de bebê. Eu não posso, eu tenho um ensaio de gestante. Então, isso aí também não funciona. Eu acho que a confiança hoje tem que vir dos dois lados. Tanto nós, como profissionais da nossa área, que a gente estuda, que a gente corre atrás de se aperfeiçoar, né, para poder exercer com perfeição,
a gente tem que observar eles também na questão de tratamento com a gestante, com a família, com o próprio momento da cirurgia ali, ou do trabalho de parto. Porque não são todos que você vai ter uma afinidade, mas aí você vai começar a poder escolher com quem você quer trabalhar. E falando de parceria, quando a gente fala em parceiros e envolve ética e confiança, existem na fotografia de parto, principalmente, né, de nascimentos, um fio muito fino, assim, né, uma lâmina muito fina, quando a gente fala de, por exemplo, erro médico ou complicações no parto, no nascimento. Como é que é a sua postura nesse caso? Você já acompanhou muitos partos, muitos nascimentos, e sabe que algumas coisas devem ou não devem ser feitas, né? Mas como é que você se comporta nesse momento quando percebe que existe um erro médico, mesmo sabendo que você não é médica e essas pessoas estão preparadas para qualquer problema, ou quando existe alguma complicação e fica naquela, será que eu fotografo porque isso está acontecendo, ou agora eu abaixo a câmera e espero as coisas se resolverem? Então, é um assunto bem polêmico, né? Porque antes de sermos fotógrafos, nós somos humanos. Então, só que a gente não estudou para ser médico. Então, o que eu acho, às vezes, que é um erro médico, às vezes eles estão tentando fazer o melhor deles. Ou não. Então, numa situação dessa, de uma intercorrência, eu hoje, vai fazer 4 anos agora que eu fotografo partos. Eu já tenho 690 partos, mais ou menos, fotografados. E não pelo volume, tá? Isso até é uma questão que muita gente já me questionou. Ah, você faz muito. O muito não quer dizer que não tenha qualidade. Eu tenho um acompanhamento dessas gestantes desde o positivo lá do médico, como eu falei para algumas pessoas da parceria. Mas na questão da intercorrência, eu prefiro abaixar a câmera e não fazer. Eu peço licença, dou a volta, vou lá, pego na mão da gestante, tento disfarçar, conversar outras coisas enquanto eles estão fazendo, mas é um desafio, mais um dos desafios que a gente já enfrenta, é você não se meter, você não interferir nisso aí. Porque você não é médico, você é fotógrafo, você está ali para registrar uma cena. Se a cena está saindo da forma que você vê que está errada, não registra. Não registra porque vai ser pior, porque você vai gerar, de repente, uma prova para alguém e não é essa a função. Aí teve até uma pessoa que me questionou, mas você vai estar sendo conivente. Não, eu não vou estar sendo conivente. A minha cabeça não pensa dessa forma. Eu não vou registrar. Se eu estiver registrando, sim, eu vou estar sendo conivente porque eu vou ter que agir. E não é a minha função. A minha função é fotografar, é registrar o momento que é um momento único na vida das famílias. E essa questão de erro ou não, isso aí já não é comigo. Eu prefiro, se tiver alguma coisa acontecendo que não esteja dentro do que eu possa ajudar ou até mesmo interferir, porque uma coisa que eu sempre digo em qualquer situação, não é o que você fala, mas é como você fala. Às vezes, um profissional, ele está ali, vamos supor, num parto normal, ele está ali insistindo, insistindo, insistindo. Você, como mulher, no meu caso, eu também já tive um parto normal, que foi super tranquilo, não foi nada de anormal, igual a gente às vezes vê alguns, né? Você tem como chamar alguém, uma doula, e saber falar alguma coisa para, de repente, aquele médico ter um toque e ser direcionado de uma outra forma. E isso ajuda. Agora, se você não sabe falar, se você não sabe, eu sou explosiva, eu sou assim, então abaixa a câmera e sai da sala de preferência. Porque se você não puder ajudar, não atrapalhe. Porque aí a briga vai ser assim, entre coisas que você não tem conhecimento. Você pode achar que ele está fazendo errado e ele não está. E é uma situação muito complicada, tá? É uma discussão que dá 1 dia, 2 sobre isso. Eu ia até fazer uma observação, porque às vezes a gente pode entender, por exemplo, há uma complicação, né, no parto, o médico tenta resolver. Para ele tentou resolver, mas para a família pode ser um erro médico, tipo, começar a acusar ele de um erro médico. E na verdade foi uma complicação normal que a pessoa teria com qualquer outra equipe, né? Então, existem várias interpretações sobre a situação. Mas uma pergunta que eu queria fazer, até uma curiosidade, se em algum momento o médico te dá algum sinal de tipo, o negócio tá meio complicado, é melhor não registrar, ou se é intuitivo. Você hoje já percebe que o negócio não tá caminhando como todo mundo esperava e abaixa, ou se existe essa combinação do médico falar assim, daquela piscadinha e falar agora não, que nem
Ou é que nem no casamento, a gente sabe a hora que é homilia e se para de fotografar? Então, essa questão também é uma questão que você vai adquirindo com o tempo. No começo, eles olhavam, faziam um gesto, porque por mais rigor que tenha dentro de um centro cirúrgico, existem muitas pessoas legais ali dentro também. Então, eles fazem sim um sinal, às vezes nem fala para a pessoa não ouvir, mas só um olhar já diz tudo, né? Então, você tem que saber interpretar o olhar também. Até porque tá todo mundo de máscara, né? Então, às vezes até falar... Não de um... Eu ia falar de uma forma zoeira, mas é de uma forma Não zoeira. dá pra fazer leituras não tem como dos você lados. falar, né? Não tem leitura labial. Então, você realmente tem que conseguir interpretar o olhar de uma enfermeira, alguma coisa, que tá olhando pra você e fala assim, ó, a situação é grave, por favor, não fotografe, vá pro outro lado, alguma coisa assim, né? E quando é no centro cirúrgico, eu costumo dizer que é mais fácil. Porque no centro cirúrgico tem o campo, né, que divide a mãe e o pai, da onde a gente está ali, a equipe, mas num parto normal tá todo mundo, um olhando para o outro, e às vezes até mais pessoas, né, há algumas pessoas da família que até estão ali, então é mais difícil num parto normal, a gente tem que realmente ler, fazer a leitura dos olhos, mas dentro do centro cirúrgico é mais fácil, porque você também, além de ter o toque deles, porque eu procuro, no meu trabalho, fazer o quê? Não esperar que me chamem a atenção. Se eu olhar que tá alguma coisa não está saindo como eu esperava ou como eu vejo sempre em outros partos, eu paro na hora. Antes mesmo deles me pedirem para parar. E faço questão de mostrar a eles que eu parei, porque para eles não me chamarem a atenção. Então, o bom senso, eu acho, de um fotógrafo que é o que conta nessa hora. Uma coisa também que eu não falei, Rafa, que se refere ao que você falou da equipe, a fotografia de nascimento, ela também vem com algumas coisinhas que a fotografia de casamento tem, que é, no caso, alguém acompanhando, né? A gente está falando de centro cirúrgico, mas quando você pega um parto normal que tem uma doula, nem sempre as doulas são boazinhas com a gente, como as cerimonialistas nem sempre são boazinhas com o fotógrafo. Então, essa questão do médico, quase nunca. Então, no meu caso também, porque nem toda doula é boazinha. Então, às vezes, ela vê a situação de um médico fazendo algo que não é do jeito que ela queria que fosse, mas é o jeito que o médico precisa fazer para salvar a família que está ali. E aquilo ali é tido como violência obstétrica, entendeu? Então, assim, ele tem que saber se policiar nas coisas para poder não ocasionar, não gerar essa coisa com a família, tipo assim, ele errou, ou ela errou. Eu falo isso porque eu já presenciei médico, vamos supor, ter que fazer um epísio, sendo que hoje a epísio é tida como violência obstétrica, mas foi necessário, porque senão era o neném ou morria ou nascia, mas a doula tá ali do lado, às vezes ela interfere, e muito, e aquilo ali acusa o médico de uma violência obstétrica. Então, seu bom senso é sair para não presenciar isso e não se envolver. Gente, para de brigar aí, para de discutir, espera eu sair para eu não ser cúmplice. Porque eu não quero que ninguém venha atrás de mim, não. Eu tenho foto. Eu acho que hoje é o que todo mundo fica com medo, é disso, sabe? Tipo assim, você ser prova de algo que você tem que ser neutro. Não, é uma parte muito complicada, né? Seria mais ou menos a gente fotografar o noivo com a madrinha dentro do banheiro no próprio casamento, né? Que isso? Você finge que não viu e sai fora. Justamente. Faz cara de paisagem e tchau. Se você descobrir que o amante da noiva tá na festa de casamento, também finge que você não sabe de nada e continua fotografando a festa. Nossa senhora. Eu não tenho maturidade por um negócio desse, não. Mas no nascimento também tem coisas, assim, horripilantes, tá? Uma questão engraçadinha que eu vivi. Uma coisa que eu aprendi é você falar pouco ou nada numa situação de um parto no hospital. Aí sempre tem aquelas enfermeiras que dizem assim, cadê o pai? Nossa, que bonitinha, a cara do pai, a cara do pai. E às vezes o cara que tá ali do lado não é o pai. Uhum. Caraca, eu ia falar disso agora. Eu já presenciei isso e eu fiquei com muita vergonha, porque o cara tinha 13 anos de casado, e o que você pensa? 13 anos de casado, nunca conseguiram engravidar. A mulher engravidou, vai ter o primeiro filho, você pensa o quê? É dele, né?
E aí tá as enfermeiras. Ai, que bonitinho, é a cara do pai, é a cara do pai. E insistentemente elas não têm o que falar, ficam falando isso. Ele simplesmente chegou no meu ouvido e falou assim, Jana, eu não sou o pai dessa criança. Eu não sabia onde eu enviava a cara. Eu falei, mentira. Ele, não, tô falando sério. A gente ficou alguns meses separados, ela engravidou, eu não sou o pai dessa criança. E aí? Meu Deus. Não, fica imaginando a situação delas falando, é a cara do pai, é a cara do pai, o pai é um japonês, nasceu um filho negão, e aí? Não, tem várias dessas, né? É que essa aí é só a hora que saiu. Aí eu não tenho muita justificativa pro que a pessoa tá falando. Ou pode ser Se você ter tá sido, vendo ali visualmente que realmente não é a o cara. homem é estéril e aí fizeram in vitro, que é sêmen doado, e aí Pois falam que é é. a cara do pai. Tem tudo isso. É aquela coisa, você falar de menos ou nada. Questão eu peguei uma cesariana e tinha 2 mulheres, né? Eu achando que ela era a madrinha do neném e o pai estava embarcado, viajando. É o que você pensa. Não, ela era o pai do neném. Tem essa E aí? possibilidade ainda. Sim, ela chegou simplesmente e falou. As enfermeiras toda hora também perguntando, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Ela simplesmente falou, eu sou o pai. Aí eu falei, aí você descontrai, nossa, que pai lindo, vamos aqui, vamos tirar uma foto e tal. Pra descontrair, pra tipo assim. Mas você sabe que quando eu fui fazer o curso pra eu fotografar o parto da madrinha do Nicolas, a enfermeira falou assim, nossa, mas você não tem um rosto estranho? Não sei o que. Eu falei assim, meu bebê nasceu aqui, acho que o Nicolas tava com 8 meses. Meu bebê nasceu aqui, tem 8 meses e tal. Mas na verdade, ela tava me achando parecida com um casal que teve, só que eram 2 mulheres. E eu era parecida com a que não tava tendo bebê, com a outra. E assim, e aí ela ficou confusa porque eu falei que meu filho tinha nascido lá. Aham. Aí até ela entender que na verdade não era e que eu era a grávida, aí ela se tocou, ela falou assim, nossa, aí ela me pediu desculpa, eu falei, não, imagina, né, não tem nada demais, mas olha a situação, tipo, ela me Mesmo confundindo porque com, na todo mundo verdade, a sabe mãe que não a era a Ana mãe tem o que tava maior jeito gestando. de moleque, né? Então, confundir, é óbvio que isso aí também ajuda. Mas, por isso até que eu perdoei a moça. Sabe? Já me confundi, já me chamaram de menino várias vezes. Quanto a isso, eu tô de boa. Mas a situação em que ela confundiu. Então, assim, só eu e a enfermeira. Então, ela ela ficou com vergonha, mas tava só a gente. Mas se a gente tivesse mais pessoas na frente, né? Então, você imagina no nascimento, aquele tanto de gente, todo mundo olhando, a cara do pai, a cara do pai. A família sabe que não é São dele. 2 mães. Então, gente, por que as pessoas falam as coisas? Fica aqui Então, quieto. assim, melhor não falar. É igual, às vezes, Fala a família. cara da mãe que é garantido. Não, nem sempre. Olha só, já me peguei uma questão de avó. A avó chegou para mim, eu não sabia qual era a avó, se era parte do pai ou da mãe. Você acha que parece com quem? Aí eu fui e falei, eu acho que parece mais com ela. Não, esse neném é a cara do meu filho. Aí eu fiquei com a cara de taxa olhando para ela. Ah, que vó chata também, vai cagar. Aí eu falei, olha só, aí quando as perguntas, você tem que saber se sair delas. O que você acha? Você acha que parece com alguém? Não, eu acho que parece com ninguém, não dá para perceber ainda. Gente, parece com o joelho. Um Um bebê de cara inchada, um bebê recém-nascido, são todos iguais. Então, assim, você tem que saber o que fala e com quem você fala, porque senão você acaba arrumando encrenca com alguém da família. Mas aí a avó é muito chata, né? Porque se ela perguntou sua opinião, você tem total direito de achar que ela parece com qualquer pessoa. Né? Se ela queria confirmação que parecesse com o filho dela, ela ia ter que perguntar, não parece com meu filho? Aí você pode falar assim, parece. Só que eu não sabia. A parte que eu não sabia é que ela não gostava da nora. Ninguém me falou. Mas isso é padrão, né? Se ela ficou brava, já dá pra desconfiar. Então, não sabia. Quando falaram, eu sou a avó. Aí eu falei, qual avó, né? Do pai ou da mãe? Eu também não sabia dessa briga de família. E aí, quando eu falei que parecia com a mãe, não, parece com o meu filho. E aí você vai falar o quê? É a cara do meu filho. Jana, falando em nascimento e caras e bocas, tem uma fotografia sua que ficou muito famosa. Eu acredito que seja uma das mais comentadas que você já teve, que é a que eu nem sei explicar aquilo, na verdade. Pra mim, o menino nasceu dentro de uma bexiga, o nenê. Empericado. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É uma coisa rara, que é um parto raro, porém, a gente não tem nem mais parâmetro para falar que é raro, porque esse ano a gente já fotografou 7 bebês empelicados. Eu acho que para as estatísticas não tá tão raro assim, então. Então, eu falei, olha só, quando você abre assim a matéria para ler ou pesquisar sobre parto empelicado, tá lá
as evidências de 1 para 80 mil partos. Aí, toda vez que eu vou para um parto, que eu vejo o Dr. Rafael tentando fazer, e ele consegue, aí eu olho para ele e falo, olha, não tem nem como mais falar que é raro, porque... Gente, 1 para 80 mil já deixou faz tempo. A raridade agora é no Espírito Santo, entendeu? O caso raro é que só acontece com a Janaína fotografando com esse médico. Esse é o caso raro. Jana Brasil. Janaína ninguém conhece. Janaína ninguém conhece, tem que ser Jana Brasil. Okay. Então, muitas pessoas comentaram, realmente só o Dr. Rafael que faz parto empelicado. Não, gente, a questão do empelicado são palavras dele, tá? É toda a questão, uma técnica, é toda a questão de você não fazer as coisas rápido, você ter um tempo, aquela coisa que geralmente um médico não tem, que é a paciência mesmo de você fazer um trabalho bem tranquilo, bem calmo, e a questão da sorte ali, porque não tem outro nome, porque você não vai adivinhar que vai nascer daquela forma, porque os cortes das cesáreas hoje são tão pequenos que para ele passar naquele pedacinho que ele corta ali intacto, é porque tinha que ser mesmo, tá? E esse bebê empelicado aí, ele teve uma história mais engraçada, foi porque ali dentro, todo mundo ficou muito em silêncio dentro do centro cirúrgico. Ele começou a fazer barulho, chorar ali dentro, fazer careta, fez aquele biquinho. Então, assim, foi algo que chamou muita atenção nossa. Dentro do hospital que eu trabalho hoje, eles não permitem filmar. Eu não trabalho com vídeo porque eles não permitem. Essa equipe que eu trabalho, o hospital ainda não tem essa visão do filme. Mas eu fico imaginando se aquela foto tivesse o som que eu estava escutando ali. Então, assim, foi uma coisa incrível. E ali entra também a questão da ética profissional. Se eu não tivesse um bom relacionamento com aqueles profissionais, eu não teria conseguido aquela foto também. Porque ali foi todo um momento, o médico, o que estava de auxiliar, saiu, falou, Jana, entra aqui para você fazer essa foto, porque esse momento está muito incrível. E ele se empolgou até mais do que eu que estava ali, porque você vê um bebê nascer assim, não é normal, né? A gente estava brincando, mas não é normal. É uma coisa que te deixa, assim, muito anestesiado, empolgado ali, porque ele sai do jeitinho que ele estava lá dentro da barriga. Dentro daquela água, você mexe na bolsa e ele está ali dentro dormindo, bem tranquilo. Esse não, esse já nasceu totalmente agitado, chorando, fazendo careta. Então, foi algo, assim, que deu uma repercussão muito grande para ele como médico, mais para ele como médico, tá? Porque essa foto aí é mais na parte clínica, na parte médica, que ela deu uma agitada maior. E as pessoas também que não conheciam, não sabiam como, se poderiam nascer, se faziam mal. Tipo assim, muita gente me perguntou, Jana, faz mal nascer dessa forma? Muito pelo contrário, sabe? É uma questão de segurança mesmo da mãe e do bebê. Se a mãe tiver alguma infecção, algum problema de saúde, ali é uma proteção a mais. O Dr. Rafael até fala, quem dera se todos os bebês que ele fizesse, o parto pudesse nascer daquela forma. Mas foi uma coisa muito incrível, muito incrível. E é uma coisa tão rápida, vocês já passaram por um parto, vocês sabem. É muito rápido, então você tem que ter, assim, um controle emocional e um controle na sua mão para você você conseguir registrar, pelo menos, o que você está vendo ali, porque te leva lá a adrenalina sobe. Então, é preparo mesmo, psicológico, emocional e tudo flui. O que eu ia perguntar primeiro que o médico se empolgou tanto que eu imaginei que ele falasse, Jana, dá a câmera aqui, deixa eu fazer a foto, né? Que ele ficou tão empolgado em fazer. Era mais a questão assim, depois que você fez essa foto e publicou, isso de uma certa forma te ajudou no marketing do seu trabalho? Deu algum impulso? Fez a diferença na decisão de algumas clientes? Te ajudou de alguma forma? Ajudou. O ano passado, no ano de 2018, eu tive algumas fotos premiadas de outros partos que eu tinha feito empelicados também. Então, ali já começou a ter uma visão dessa coisa do empelicado, né? Por outro lado, todas as gestantes que eu chegava no centro cirúrgico, ela falava assim, ai, queria tanto que você fizesse as fotos do meu bebê empelicado. Aí eu já olhava pra cara do médico e falava, isso aí é com ele, não é comigo. Tô passando a bola. Eu faço a foto se ele tiver assim, né? Eu queria tanto que você fotografasse o bebê empelicado, então ali já começou a render. Eu tive uma outra foto também que teve muita repercussão, nacional e internacional também, de um pai ajoelhado, agradecendo por um bebê. Saiu em várias revistas, só que do empelicado, ele teve uma repercussão, assim, diferente pela questão médica.
A outra do pai ajoelhado, as mães já começaram a me conhecer mais através daquela foto também, e da minha parceria com o Rafael, porque pela repercussão, jornal, televisão, muitas coisas aqui na minha cidade e fora da cidade. O Empelicado, ele já gerou a questão clínica. Então, assim, foi parar em todos os jornais fora do Brasil, de televisão, impresso, internet. E hoje, muita gente, quando eu chego em algum lugar, fala, ela é do Bebê Empelicado. Então, já criou aquela coisa em mim. A Jana do Bebê Empelicado. Vixe, Só que senão não vai foi ficar algo muito que eu... comprido. Senão vai ficar muito comprido. Jana Teve Oliveira Nascimento Brasil Pelicado. Não vai dar certo, vai ficar muito comprido. Teve uma médica, uma pediatra, que ela falou assim, gente, ela toda empolgada, ela já é uma senhorinha, ela falou assim, que legal, você que fez a foto do Bebê Bolha. Eu falei, Bebê Bolha? Bebê Bolha. É um filme agora, mas os monstrinhos. é mais fácil falar Bebê Bolha do que Bebê Empelicado. Empelicado é um termo muito técnico e tal. Então, assim, teve o lado bom e teve o lado ruim de muitas pessoas virem questionar as pessoas mais chatas, né, que a gente vê no Instagram. Ah, você tá fazendo foto de bebê empelicado. Eu não tô focando no bebê empelicado. Aquilo ali foi aconteceu, eu não fiz questão de publicar, até mesmo que eu não publico as fotos que eu faço no dia, vamos supor, ontem eu fiz 2 partos, hoje eu não tenho nada daqueles 2 partos no meu Instagram, nada em rede social minha, eu publico bem depois, primeiro os pais publicam. Então, assim, nesse caso do empelicado aí, a mãe do bebê falou assim, Jana, você podia publicar essa foto para mim, porque eu queria tanto que a minha família visse e tal, e eu não estou em condição de mandar, porque o bebê foi para o TIM, teve um probleminha de saúde depois, eu publiquei, e o negócio deu essa repercussão toda, até mesmo a questão do convite da palestra do Lume foi através dessa foto, porque eu me assustei até com a repercussão dela, com o tanto de entrevista que eu dei, o tanto de e-mail que eu recebi, porque até então era uma coisa inédita, mas que para mim não era tão inédito, porque eu já tinha feito, só esse ano foram 7, o ano passado também foram 7, mas durante o ano de 2018 eu tive 7 fotos de empelicado, esse ano de 2019, até fevereiro eu tinha 4, né, agora nós estamos em maio, eu já tenho 7, então assim, você vê que não é algo tão anormal, né, tão inédito, mas para algumas pessoas sim, e não tem aquela coisa... Jana, qual a receita para você fotografar um bebê empelicado? Não é comigo. Deixar a câmera ligada. Vai... Simples. Tá pronto para ficar atento, porque você tem que pegar tudo e saber como fazer também, porque senão fica uma coisa muito chocante, né? Uma coisa que às vezes você não tem nem como publicar. Eu não sou muito de publicar nada que vá doer, vamos colocar esse termo, doer aos olhos, né? Tem muita gente que não gosta de ver sangue, tem muita gente que não gosta do vermelho. Então, é uma questão que você tem que ter muito cuidado também no que você vai fazer e como você vai fazer. Muito legal. E aproveitando que a gente falou de estar preparado para fotografar esses momentos, muita gente provavelmente tem curiosidade em saber que tipo de equipamento você usa. Você pode contar pra gente quais são as câmeras, as lentes, como é que você usa aí para ter esses registros bem bacanas? Claro, hoje eu uso o Canon, eu tenho duas 6D, e aí eu comecei a perceber também, comecei com lente de kit, normal, como todo mundo, né, a maioria começa, porque eu ainda não tinha uma visão do que eu iria precisar, e logo depois eu comprei a 6D com a 24-105, só que para o parto normal não funciona, porque é uma lente escura, então eu tive que comprar uma lente mais clara, e aí eu adquiri uma 35, só que a 35, para mim, dentro do centro cirúrgico, não estava sendo legal, porque o centro cirúrgico cada vez menor. E ali aquela foto do pai, da mãe, da família, não tava tendo muito resultado. Não é nem pela estética da foto. Muita gente quer uma lente fixa pela estética, pela nitidez. Eu optei pela 24-70, por essa questão de você não se mexer, você não precisar se aproximar tanto, você ter uma distância segura, né, do que está acontecendo ali. Hoje, o que me atende muito bem é a 24-70, dentro do centro cirúrgico, e a 35 eu uso no parto normal. Então, são as duas lentes assim, que não saem da minha câmera. E outro detalhe muito importante que eu passei para algumas fotógrafos, que nada melhor do que a gente poder contar a experiência da gente. A minha 24-70 estava nova, acho que com uns 4 ou 5 meses de uso, e na hora do parto,
fiz as fotos, tranquila. Na hora que eu fiz a foto do pai e da mãe do bebê, que é aquela foto tradicional, que eu acho que é a única mais posada que eu faço, mas eu nem não gosto muito dessa coisa da pose, né? Ela deu um erro na lente, ela deu um erro de conexão. Aquilo eu entrei em desespero. Porém, eu já tinha feito tudo o que eu tinha que ter feito ali dentro do centro cirúrgico. E a minha outra câmera estava lá no berçário, que era lá do lado de fora. E aquilo eu me vi louca. Eu falei, meu Deus, se isso tivesse acontecido minutos antes, na hora do expulsivo, na hora do nascimento, o que eu ia fazer? Então, eu entro, se eu tenho 2 câmeras, eu entro com 2 câmeras. Não entro com alça dupla, tudo assim, que você puder chamar menos atenção da equipe, do hospital, assustar menos, é válido. Então, eu tinha uma alça dupla que eu colocava as 2 câmeras, só que quando eu entrava no hospital, todo mundo já reparava, já olhava aquilo, as pessoas ficavam desconfortáveis. Então, o que eu fiz? Eu coloco uma alça single, coloco a câmera bem de ladinho, que eu escondo com a roupa, com aquela roupa do centro cirúrgico, e levo a outra na mão. Então, eu tenho uma alçazinha de punho, porque eu tenho que ter as 2. Se uma falhar, a outra está ali para me atender. E o parto não é uma coisa que você tem como voltar. Na hora do nascimento ali, a dica que eu dou para todos os fotógrafos, entre com 2 câmeras, mas saibam se portar com as 2 câmeras lá dentro também. Não vai me pôr junto com os bisturi, com a tesourinha lá junto dos médicos. Fala, dá licencinha aqui, empurra um pouquinho pra lá e pum, põe a câmera em cima. Não vai me encostar no azul, não vai me encostar no verde, não vai encostar no verde, porque se for tá daltônico também, avisa antes, pede pro pessoal se identificar pra mostrar o que é azul, o que é verde, pra você não encostar nas cores erradas. Mas só tem isso dentro do centro cirúrgico, então não tem só não encostar no tecido, mais fácil, né? Não encosta em nenhum tecido. Não encosta em ninguém. É aquilo que eu te falei, nem respira. Só pensa, fazer sua foto, nem respira. Eu sonhava com esse negócio. Não encosta no verde, não encosta no... Diana, a gente já tá terminando o nosso bate-papo, muito legal, é um assunto super bacana. Gente que teve nossos filhos recentemente, né? Que 2, 3 anos aí é muito pouco ainda pra gente esquecer ou perder a memória desse momento tão forte. Antes da gente terminar, eu gostaria de pedir algumas dicas. Tem assim, hoje se alguém falar assim, Jana, me dá 3 dicas para começar nessa área. Quais são as 3 dicas mais importantes para você, para quem quer começar nesse mercado, nessa área, nesse tipo de fotografia? Então, é uma coisa assim que não seria só 3, né? Seria um monte de dicas. Porém, as que eu acho mais importantes é a questão da informação, de você procurar saber aonde você vai primeiro, igual no caso do hospital, porque procurar saber, se informar. A informação hoje eu acho que é a principal dica, de você procurar e pessoalmente, porque esse negócio de e-mail, ele fica um pouco atravessado nessa questão da informação, de como você vai fazer. É igual cadastro de hospital. É muito regional. Tem hospital que tem taxa, tem hospital que tem cadastro prévio, tem hospital que libera na hora. Então, você tem que estar preparado para isso aí. Você tem que se informar, tirar da sua cliente essa tarefa, porque ela já tem muita coisa para ver, que é o parto, é a gestação em si. Então, a sua parte você tem que fazer com responsabilidade. Procurar saber, se tiver taxa, você já paga a taxa, se tiver a questão do cadastro, você já tem que se preparar antes, mas eu acho que, acima de tudo, é a informação mesmo. Você ligar, você procurar saber quem é o médico, você procurar saber qual é o hospital e se preparar. De repente, fazer contato com algum outro profissional que já passou por esse momento, se você nunca passou, né, no caso. Nunca estive dentro do centro cirúrgico, vai ser a minha primeira vez. Ainda existem pessoas boas que compartilham momentos, compartilham experiências, sabe? Hoje a gente tem um pouco de receio de perguntar alguma coisa para algum fotógrafo, até mesmo porque tudo que você pergunta, eles já falam, no meu workshop eu vou falar. E eu acho que isso, às vezes, você deixa um pouquinho de ajudar algumas pessoas. Não é o meu caso hoje, tá? Eu não tenho workshop, não tenho essa intenção por agora, e eu ajudo sempre que eu posso, porque se eu ajudo essa pessoa hoje, ela não atrapalha o meu trabalho. Então, eu sei que ela vai estar ali um dia, às vezes ela vai fazer por questão de família, por questão de ser o fotógrafo da família já de muito tempo, e ela não vai, tipo assim, levar aquilo só se ela gostar mesmo, né? Mas ela não foi preparada como eu fui para focar em um segmento. Então, às vezes, ela vai passar por ali. É um prazer enorme ajudar para que a passada dela no hospital seja algo que não marque negativamente.
Então, o que eu puder dar de dica nessa questão do comportamento, de você não falar muito, de você respeitar a opinião dos médicos, de quem estiver te direcionando lá dentro, né? O que eles falarem, você tem que saber se portar. Então, para isso não acontecer, teve uma fotógrafa até que me procurou e falou, Jana, mas eu não posso aceitar tudo que me falam e tal. Eu falei, então, para você não passar por essa situação, vá até o hospital antes e procure saber qual a forma deles trabalharem. Porque um hospital em Vila Velha é diferente de um hospital em Vitória, vamos colocar assim. O que é permitido em um não é permitido no outro. Então, eu acho que a informação está acima de qualquer coisa. Você tem que se informar qual o local que você vai fazer, o que eles permitem você fazer, para não ter ninguém te chamando atenção e nem você desapontar uma equipe ou até mesmo o seu cliente, né? Na hora ali, você não conseguir captar com perfeição o que eles estão querendo, o que eles estão esperando de você. E uma dica também que eu posso dar, eu não sou fotógrafo de parto nem nascimento em hospitais, mas se você não tiver a oportunidade de conhecer um centro cirúrgico pelos meios comuns que um fotógrafo faria, tenha um filho e você vai poder entrar à vontade para acompanhar o nascimento e você já vai saber como é que funciona. Sem precisar se preocupar, né? Justamente. Mas essa pode ficar como segunda dica de hoje. Já pensou se você quiser também fotografar o seu parto? Que loucura. Nunca peguei isso, hein? Tem uma fotógrafa que já fotografou o próprio parto. Saiu uma notícia, não é pra mim, se procurar no Google tem. Verdade. Eu vi também, foi uma cesariana, se eu não me engano. Isso. E quais são as outras duas dicas que você daria? Da questão da informação, questão do equipamento, porque lentes que te dê essa mobilidade de lugar, uma lente mais aberta, porque você nunca sabe qual centro cirúrgico que você está, e uma lente clara, para você também não sabe qual é o tipo de parto, de repente, a cliente, eu tenho um parto normal. Você leva uma lente muito clarinha, mas de repente ela não vai servir para dentro do centro cirúrgico. Então esteja preparado no equipamento, para poder você não ter que fazer uso de flash, não ter que ir de contra as regras do hospital, né? Nada daquilo da melhor foto. E viver o momento. A terceira dica é você ter conexão com as pessoas. Você não tendo essa conexão com o seu cliente, você não vai conseguir exercer um trabalho bacana, porque você vai querer fazer uma foto que, de repente, não é para o momento ali, igual a questão da direção, a gente nem falou sobre isso, uma coisa que eu estou lembrando agora vai servir como dica. Não fale, gente, não direcione, não tem, a foto de parto, você não tem direção, você não tem que fotografar o que você está vendo. Não adianta você mandar um marido beijar uma mulher, sendo que ele não beija a mulher no dia normal. Então, assim, registre o que você está vendo, com sabedoria, com responsabilidade. Esse negócio de você ficar mandando, faz isso, faz aquilo, não funciona. Na fotografia de parto não funciona. Eu ia ter problema nesse último, porque com certeza eu ia falar alguma coisa e com certeza seria uma piadinha muito ruim. Então, mas dá vontade, mas você tem que ter controle. O controle acima de tudo. Difícil. Uma coisa que eu não falei com vocês. Eu vou passar por uma experiência agora. Em agosto, eu vou fotografar o parto da minha filha. Uau! Minha filha vai ter bebê, e aí é a enquete do hospital, vocês acreditam? Lembra no início da nossa conversa, você falou sobre os pais? Desmaiarem. Teve um médico que falou pra mim, Jana, vai ser, a sua próxima reportagem vai ser em agosto. Aí eu falei, por quê? Porque a minha netinha vai nascer? Não, porque você vai desmaiar. Então, bolão no hospital, tem bolão. Bolão no hospital para saber se eu vou conseguir fotografar esse parto ou não. Muito bacana. Jana, aproveitando pra galera que ainda não conhece seu trabalho ou quer tirar alguma dúvida, quais são as redes sociais que eles podem te acompanhar, podem mandar dúvidas, podem mandar mensagens? Passa aí pra galera. Então, eu tenho hoje o meu Instagram, né, que é @JanaBrasilFotografia, o meu Facebook, que é a página lá também, Jana Brasil Fotografia, e o meu site, www.janabrasil.com.br. Nesses três tem os links, onde tem meu WhatsApp, tem todas as formas de contato comigo. Precisando, é só dar um oizinho lá, que por muitas vezes eu não consigo responder na hora, mas assim que eu posso, eu respondo. O que eu puder ajudar, eu ajudo. E vai ser um prazer poder conhecer um pouquinho mais as pessoas que queiram ajuda. Muito bem, então até o próximo.